O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 54. Que diabos? Bahrein não conseguia acreditar na situação atual. Primeiro lugar. Seong Ji-han 20 mortes, sem afiliação. Segundo lugar. Estéreo 17 mortes, American First. Estou, em segundo lugar. Desde que adquiriu a força, ele nunca foi derrubado do primeiro posto. Durante a partida de promoção do Top 100, onde deveria mostrar seu brilhantismo para o mundo, ele não imaginava que seria empurrado para trás por algum asiático. Ele tinha ouvido rumores, mas não percebeu que seriam tão precisos. Estéreo, esta é uma informação sobre o único jogador que poderia potencialmente ameaçar você durante a partida de promoção. Por favor, revise-o quando tiver tempo. Quando o gerente da guilda apresentou dados sobre o jogador chamado Seong Ji-han. Ah, um jogador da liga de nível médio me ameaçou, gerente, você me subestima. Descarte esta informação e traga-me o contrato que assinamos com a Nike. Entendido. Bahrein lembrou-se de zombar e descartar a informação. O nome Seong Ji-han. Ele tinha ouvido isso uma vez e pensou que nunca mais ouviria falar dele. Mas agora. Ele está à minha frente. Eu deveria ter investigado quem ele era naquela época? Não. Estéreo cerrou os dentes. Eu sou Bahrein Williams, o grande mago escolhido com um presente de classificação SSS. Preciso ter cuidado com esse punk? Certo. Não era típico dele ter uma mente tão frágil. Onda de fogo. Uma enorme onda de fogo se espalhou pelas pontas dos dedos, engolindo toda a arena. O oponente estava fazendo muito barulho. Mas certamente ele não conseguiria resistir a uma onda de fogo aprimorada pela força. Ele queimaria todos os seus inimigos e garantiria o primeiro lugar. Tinha que ser assim. Mas então. O que? Switch. O único golpe do oponente dividiu a onda de fogo. Não apenas a onda de fogo, mas o espaço que Bahrein controlava com sua força foi cortado ao meio. Seu choque foi momentâneo. Bahrein maximizou sua força. Ele ainda não havia discernido a natureza do ataque, mas não podia baixar a guarda. Grito. Sua força em expansão empurrou a espada de Sang Ji-han, colidindo uniformemente. Apesar de todo o seu esforço, a situação permaneceu num impasse. Pelo conhecimento de Bahrein, tal ataque era impossível na Liga Bronze. O que diabos foi esse ataque monstruoso? Mas ainda assim, estou segurando-o. Embora ele estivesse perdendo terreno, seu entorno imediato, seu domínio absoluto, permaneceu intacto. Certo, não importa quão poderoso seja o ataque, ele não deveria violar esse domínio absoluto. Rufitiu. Bahrein suspirou de alívio, olhando através das chamas dispersas para uma figura. Um homem de camisa branca, um asiático, segurando uma lança branca, olhou para ele com facilidade. Esse é Sang Ji-han. Ele o subestimou, descartando-o como apenas mais um jogador de uma liga coreana de nível médio, mas conseguiu controlar esse poder. Bahrein mordeu o lábio, aumentando sua força. O adversário deve ter se esforçado com aquele ataque incrível. Ele teve que acabar com isso com seu feitiço mais forte. Mais rápida e potente que qualquer outra magia. Raio. Da mão de Bahrein, um relâmpago devastador foi disparado. Estéreo Williams. Para Seong Ji-han, a versão 2020 dele parecia uma mera criança em comparação com antes de sua regressão. Bem, quando comparamos, é quase a mesma coisa. Vendo sua onda de fogo dividida ao meio, Bahrein ficou confuso e tentou apressadamente lançar seu próximo feitiço. Em seu estado atual, ele estava longe de estar calmo. Que desperdício de talento. Giste de classificação SSS, janela mais status X2. Apesar de ascender ao topo com um dom tão maravilhoso, ele ainda não conseguiu ter controle total sobre seu potencial e se tornou um dos motivos da queda da humanidade. O olhar de Seong Ji-han passou de Bahrein para a arquibancada. Lá, um elfo negro com olhos negros olhou silenciosamente para ele. Um ser que se presume ser a Rainha das Sombras, cujo olhar recairia sobre o primeiro colocado no início da partida. Ela sabia que eu iria ganhar. Como esperado, ela tem visão. Seong Ji-han sorriu e preparou sua flecha de fênix em uma postura de arremesso. Flecha da Fênix, desaparece após 5 arremessos, certo? Até agora não havia necessidade de jogá-lo, mas desta vez foi diferente. Não apenas Bahrein, mas para romper a forte barreira ao redor da arena, ele teve que dar tudo de si. Chamas brancas surgiram da flecha da Fênix que Seong Ji-han segurava. Artes divinas sem nome, tríade de maestria marcial, Caminho dos Imortais. Caminho dos Imortais, a técnica otimizada para ataques precisos. Embora os métodos de esfaqueamento e arremesso fossem diferentes, eles compartilhavam a mesma trajetória, tornando-se uma arte marcial adequada. Uau! A flecha da Fênix logo foi envolvida por chamas brancas, mas a chama foi apenas o suficiente para cobrir a lança. Parecia bem diferente de quando a estátua do Conquistador a usou na tumba do Conquistador. Raio. Ironicamente, o feitiço relâmpago de Bahrein, usando toda a sua força, parecia esmagadoramente mais poderoso. Correntes espessas e radiantes de eletricidade, as dezenas, se não centenas, avançaram em direção a Seong Ji-han. Chique.
Da mão de Seong Ji-han, a flecha da Fênix voou. A chama branca, liberada um momento depois do relâmpago de estéreo, era tão pequena que parecia que poderia ser facilmente engolida. No entanto, o rosto de Bahrein se contorceu de pavor. Eu não consigo parar. Para estéreo, no momento em que, relâmpago, tocou a flecha da Fênix, foi como se o tempo tivesse parado. A compressão da energia mágica estava em outro nível. Tentar impedir isso com sua magia era como tentar quebrar uma pedra com um ovo. O domínio absoluto está desmoronando. Logo, a flecha da Fênix estava sobre ele. O domínio absoluto controlado pela força parecia ter desaparecido. Era tarde demais para desviar da lança. Mas, ainda há esperança. Bahrein colocou sua esperança no domínio absoluto da força. O domínio invencível, com cerca de 4 metros de largura, que nunca havia sido violado antes. Se parar apenas uma vez. Ele poderia então usar magia consecutivamente e suprimir aquele asiático. Por favor. Com isso, Bahrein depositou sua última esperança em seu domínio absoluto. Sem poupar nenhuma de suas forças, ele derramou toda a sua força no domínio absoluto com a intenção de parar a flecha. Chique. Por um momento, parecia que a flecha da Fênix havia parado no ar, exatamente como ele esperava. Mas isso foi apenas por uma fração de segundo. A duração durante a qual o precioso domínio absoluto de estéreo poderia parar a flecha da Fênix foi apenas naquele momento. Sua força dominante foi dilacerada. Uau! O H. Estéreo, engolfado pela flecha da Fênix, foi incinerado em um instante. O gênio mago americano, Bahrein Williams, que o mundo inteiro esperava vencer, foi morto pelo único golpe de Seong Ji-han. Por outro lado, Seong Ji-han estalou a língua depois de testemunhar isso. Ele ainda não consegue lidar com a força adequadamente. Assim como ele esperava. Se você não tem tempo para lançar um feitiço de proteção, você deve concentrar toda a sua força para defender o máximo possível, em vez de fortalecer o domínio absoluto. A confiança de Bahrein na força sem responder ativamente e acabar morto não era uma questão de controle, mas uma questão de vontade. Se ele se concentrasse em parar a flecha, ele poderia ter feito isso. Bem, com o primeiro lugar agora firmemente garantido. Seong Ji-han olhou além de Bahrein para a flecha da Fênix continuando sua trajetória. Agora era a hora do verdadeiro alvo. Para quebrar a barreira da arena. Santo SHAN. A onda de fogo de Bahrein foi dividida ao meio. Jogador Seong. A flecha cortou até mesmo aqueles 4 jogadores que estavam se esquivando da onda de fogo, adicionando 4 mortes. O foco do canal 0 mudou de Bahrein para Seong Ji-han. Ao ver Seong Ji-han atravessar a enorme onda de fogo, o comentarista Christoph sentiu um arrepio na espinha. Embora entre todas as classes, os magos tivessem as performances mais impressionantes visualmente, as artes marciais de Seong Ji-han, que o cortaram com uma única lança, causaram-lhe arrepios. Eu posso realmente me tornar um fã. Ele alegou ser fã de Seong Ji-han apenas por falar da boca para fora, não muito tempo atrás. Mas depois de observar seu desempenho nesta partida de promoção, sua opinião mudou. Não importa o quanto Seong Ji-han fosse visto como rival de Bahrein, ele não pôde deixar de ficar animado com sua exibição. E então? O jogador Seong jogou sua lança em Bahrein. Está carregando uma chama branca brilhante. Pelo que parece, o H. Só pelo visual, Bahrein's Lightning está se desintegrando. Oh meu Deus, a defesa absoluta de Bahrein é devastadora. As coisas tomaram um rumo ainda mais inacreditável. Bahrein Williams foi elogiado como o principal candidato da América não apenas por causa do poder de sua força, mas também pela forte barreira que sempre o cercou, bloqueando todos os ataques. Nenhum jogador de bronze na América jamais acertou um golpe significativo em Bahrein. No entanto, aquele escudo resistente quebrou em um instante. E então? Estéreo, ele foi derrotado. Ele está eliminado. As vozes dos comentaristas americanos ecoaram em desespero. E enquanto ondas de choque e de horror irrompiam nos Estados Unidos. Lee Hae-yeon, que estava assistindo a partida de promoção do Top 100 em casa, parecia igualmente surpreso. Baque. Não pode ser. Pensando no dinheiro que ela apostou em Bahrein e vendo-o morrer tão facilmente. Ela parecia atordoada. Seong Ji-han até me avisou 2 vezes por mensagem. Verdadeiro. A primeira aposta na partida Coreia-Japão parecia inacreditável. Mas na segunda ela deveria ter apostado em Seong Ji-han. Taxa de vitória de 100%. Ninguém no Battle.net tinha esse recorde. Mesmo que Bahrein fosse rival de Seong Ji-han. Apostar em Bahrein em vez de Seong Ji-han, que mostrou um desempenho tão impressionante, foi totalmente estúpido. Ela deveria ter ouvido. Lee Hae-yeon puxou o cabelo em frustração. Depois de se culpar por um tempo. A flecha da Fênix do jogador Seong não para. Está prestes a atingir a barreira. O que? O que? O que na terra? Os gritos dos comentaristas americanos chegaram aos ouvidos de Lee Hae-yeon. E agora? E então? Ela se forçou a olhar para a TV. Agora, como um canal pessoal, o canal 0 estava focado exclusivamente em Seong Ji-han. O que é isso? Observando a tela,
Os olhos de Li Hayeon tremiam incontrolavelmente. O que está acontecendo? A barreira que cercava o Coliseu foi completamente destruída. E no espaço onde antes existia a barreira, em vez dos espectadores élficos, um vazio sem luz balançava como um mar noturno.